Gays se beijando no shopping, no local público, na rua, na praça, em locais onde tem crianças que possam ver. Esse é um assunto muito delicado porque sempre envolve a percepção individual que a gente tem das coisas das pessoas do mundo. E as nossas percepções individuais, a gente não tira elas do nada, elas não surgem, elas não nascem com a gente, não dá na árvore. A gente vai ali e colhe uma percepção, não. Elas são baseadas naquilo que a sociedade construiu e que a gente nasce já enxergando, que a nossa mãe ensina, o pai, a tia, o que os nossos amigos, o que a nossa escola nos ensina. As nossas percepções individuais, elas estão diretamente influenciadas e são formadas a partir daquilo que nos é dado como verdade. Se você cresce num ambiente extremamente religioso e essa religião é altamente fundamentalista, então você vai crescer, pelo menos é o que diz a regra, achando que um monte de coisa é errada, como por exemplo, um homem usa brinco, é errado fazer uma tatuagem. Tem gente que acha que é errado beber uma Coca-Cola. Tem gente que acha que é errado homem com homem, mulher com mulher, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe. Então, a percepção que a gente tem do mundo, a priori, ela é construída com base no mundo binário, homem, mulher. Depois, no preconceito que foge da binariedade. Tudo aquilo que não é norma, ou seja, o cisnormativismo estabelece um padrão de comportamento e esse padrão de comportamento, ele é certo. Ou seja, qualquer coisa que fuja desse padrão de comportamento se torna errado. E aí, a justificativa que o cisnormativismo arruma para dizer que aquilo é errado é exatamente culpa e medo. Culpa e medo é a base que guia as nossas percepções até que a gente se livre da culpa e medo. Mas é muito difícil se livrar da culpa e medo. Por quê? Porque essas percepções estão ali desde quando a gente nasceu. A gente sai da barriga da mãe e a gente já se depara com um quarto azul porque a gente é menino, com um quarto rosa porque a gente é menina. Então, assim, são muitas percepções que permeiam a nossa vida inteira até que a gente consiga desconstruir algumas delas pra gente acreditar que aquilo é certo ou aquilo é errado dentro do que de fato é certo e errado para cada um e se de fato aquilo vai influenciar a vida das pessoas, como por exemplo crianças. Será realmente que crianças não podem ver beijo? Porque as crianças acessam beijo desde cedo, tá? Elas acessam beijo dentro de casa, entre o pai e a mãe, elas acessam beijo na televisão desde criança, elas acessam beijo na escola, elas crescem vendo beijo. Qual seria então na prática a diferença entre o beijo de dois homens, o beijo de duas mulheres e o beijo de um homem e de uma mulher? Fugir da norma. Quando a gente foge da norma, a gente diz para aquela criança que ali está havendo um erro, tem alguma coisa que tá errada. E ela cresce acreditando nisso. E é isso que esse gay que a gente vai analisar aqui hoje, que a gente vai ver o discurso dele feroz, duro, forte, que ele é absolutamente contra dois homens se beijando porque duas crianças estão vendo lá na praça de alimentação do shopping. Engraçado. Ele usa justificativas típicas da galera ali da Damares e tal, essa galera fundamentalista, que é de que esse beijo vai influenciar a criança, como se os beijos da novela influenciassem alguém a alguma coisa. Eu cresci vendo homem e mulher se beijando, nem por isso eu não beijo mulher, eu sou gay. A segunda questão é que ele acha o exagero, ou seja, que a gente não pode exagerar no amasso no beijo. E aí vem diversas outras questões que incluem homofobia internalizada e, enfim, traumas, e a gente vai analisar aqui com o vídeo dessa bonita, que nem me interessa se ele é de direita, porque ele é de direita, de fato ele é muito de direita, mas ele tem uma flexibilidade, tá? Ele não é aquela direita extremista, que é aquele cara que é muito transfóbico, como todos os outros que a gente analisa aqui, e me parece também que ele não é religioso, não se trata disso. Ele é um gay preconceituoso, cheio de homofobia internalizada. E a gente também precisa entender que as pessoas todas têm o direito de ser de direita, porque isso é democrático, nós não somos. Mas se o gay quiser ser de direita, ele vai ser. O que a gente não permite aqui é gay falando mal de gay, falando mal do nosso comportamento, querendo nos colocar numa caixinha, querendo nos colocar em moldes cisnormativos, querendo nos adequar àquilo que os héteros querem que a gente seja. É isso que a gente combate aqui. Você pode ser de direita, você pode amar o Bolsonaro, você pode cheirar o Bolsonaro, que nem aquele outro fez no cangote dele do vídeo que a gente viu aqui. Isso não nos interessa no fundo, porque é um direito constitucional garantido por lei. Ele pode ser do partido que ele quiser. O que ele não pode é usar a ideologia desse partido para determinar aquilo que é um comportamento normal ou não para nossa vida e a nossa existência. Vou até soltar uma vinheta pra gente. E aí, minhas rolinhas, tudo bom com vocês? Eu tô ótimo, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador, modelo, atriz, bailarina, sapateadora, dançarina, boneca Suzy, boneca bate palminha deste canal, onde a gente fala sobre tudo que nos convém. Eu quero que vocês sigam o canal, porque eu já tô com uma dor no meu coração da gente não chegar logo a 150 mil inscritos aqui. Eu preciso comprar uma casa própria. Aquela louca, né? Maluca, pra responsabilidade é de quem? É dos seguidores, vocês têm que seguir esse canal. E também aqui debaixo tem um Pix, um Apoia-se, você manda um dinheirinho pra gente continuar fazendo vídeos a semana inteira, com essa graninha que a gente consegue pagar a editora e tudo isso aqui que é tudo muito caro. E vamos de vídeo.
Eu até havia pensado que nesse caso a gente não ia dar palco, né? Tipo assim, falar a arroba dele, falar o nome e tal. Mas eu acho que não há a menor necessidade não, porque ele tem um conteúdo dele que é extremamente voltado para o pensamento de direita, mas ele não me parece ser um cara fundamentalista ou protofascista. Embora o discurso dele aqui seja voltado para isso, tá? Altamente preconceituoso. Esse é o Caprini, ele é um gay de direita, ele tem o conteúdo dele, sim, ele desrespeita a Erika Hilton, mas ele respeita a Duda Salabert, por exemplo. Eu não entendo isso, eu acho meio contraditório, tá? Mas ele tem as questões dele, a gente não vai entrar nessas questões, porque eu quero falar especificamente desse assunto que ele tá debatendo aqui. E aí tem um outro vídeo que é excelente pra gente sustentar, que é sobre o casamento, em que ele diz que ele vai defender, enquanto vivo ele estiver com unhas e dentes, que gays não devem se casar na igreja, como se a gente quisesse entrar na igreja ou ser religioso. Bora dar uma olhadinha. Gente, eu acabei de chegar do shopping e eu acabei de ver uma das cenas mais ridículas e inadmissíveis da minha vida, pessoal. Simplesmente eu vi um casal homoafetivo ali, aos beijos, aos amassos, sabe aonde, pessoal? Perto, na praça de alimentação, perto de um brinquedoteca de onde tinha várias crianças, e era perceptível, pessoal, que as crianças estavam olhando no olhar curioso, os pais desconfortáveis porque você não pode dizer nada. Eu acho muito interessante quando ele diz que é inadmissível. É a primeira coisa que a gente tem que perguntar, né? Se fosse um casal hétero, seria inadmissível? Essa é a pergunta que eu te faço. Será que a gente consegue admitir pessoas hétero dando um beijo, um amasso, e pessoas homossexuais dando um beijo, um amasso? Onde é que está esse padrão de admissão? Qual é esse critério? Esse critério não é estético, esse critério é um critério político. Não é um critério de gênero também, porque se fossem duas mulheres, a aberração para ele ia ser do mesmo jeito. Ele diz que é inadmissível. Mas veja, o que a gente admite? A gente admite aquilo que o cisnormativismo nos permite. Admitam que homens e mulheres possam se beijar. Admitam que homens e mulheres possam se beijar, se pegar, se amassar na frente de umas crianças, mas vocês não vão interferir. Tá errado, a gente não gosta de ninguém se pegando, se beijando. Pode ser gay, pode ser hétero. Mas o casal hétero tem o quê? Tem todas as permissões sociais. Para gays, não é admissível. E aí ele cria esse contexto de que era perto de uma área infantil onde as crianças estão brincando. Esse é um argumento protofascista. Esse é. Porque você sempre quer associar o comportamento de homens gays ao quê? Ou seja, se você faz isso perto de uma criança, você está incitando a criança a alguma coisa relacionada a sexo. É sempre isso, essa associação de gay a criminosos. Pessoal, não há nada mais inadmissível do que você pegar a sua intimidade, que é dentro do seu quarto, e querer levar pra outros ambientes. Eu quero dizer uma coisa pra você, a sua liberdade termina onde o outro começa, pessoal. Essa coisa da intimidade tem que ser feita dentro do seu quarto, ela é histórica, né? O cisnormativismo, a sociedade, sempre quis que a gente ficasse dentro do nosso quarto, ou seja, chama armário, tá? Armário. E aí eles disseram pra gente, a um dado momento, quando a gente começou a nossa luta, a nossa militância, o nosso ativismo pelos nossos direitos, que tá tudo bem ser gay, porque antes nem era tudo bem ser gay, era muito pior, tá? Tá tudo bem ser gay, mas você pode fazer as suas coisas dentro da sua casa pra ninguém ver. Ou seja, continua anulando a nossa existência e continua invisibilizando aquilo que a gente é. Ou seja, você, enquanto gay, você pode fazer o que você quiser desde que as pessoas não saibam que você exista. Fora daquele local, ou seja, em público, você precisa se comportar, você precisa parecer um homem hétero. Continua a mesma coisa. Se chama censura, homofobia, cerceamento dos nossos corpos e anulação dos nossos sentimentos. É isso que ele tá dizendo aqui. Ele, enquanto homem gay, você não pode se expressar publicamente. Mas se você for hétero, você pode se expressar publicamente. Ou seja, ele coloca ele mesmo dentro dessa situação. Eu acho muito louco o gay de direita, né, que ele se coloca numa prisão, que é uma prisão, e que ele acha que é bom, que ele gosta daquilo. Tem uma síndrome, né, que justifica esse tipo de pensamento, de comportamento. E todas as vezes quando tiver crianças é necessário respeitar. Talvez a esquerda venha com aquele determinado tipo de comentário, que isso não influencia, que seja livre de toda forma de amor. Nada disso. As formas de amor, elas precisam ser respeitadas, elas precisam também ser acolhidas dentro das suas casas, porque quando tem criança, você não pode ter esse comportamento para tentar influenciar. Ter o comportamento para tentar influenciar? Quem tá tentando influenciar alguém só porque está se beijando? Esse é um questionamento, é tão basilar, é tão desonesto dizer isso, né? Eu vou beijar meu namorado aqui porque eu tô tentando influenciar aquelas crianças ali. Eu tô saindo da minha casa hoje porque eu quero influenciar 15 crianças. Eu vou pro shopping center beijar meu namorado porque hoje meu objetivo é influenciar aquelas crianças a virarem gay. Não é muito louco que um indivíduo como esse pense que isso seja possível, que isso seja razoável? Além de desonesto, desumano,
É insano. Uma criança, quando vê isso, sabe que ela tem curiosidade. Ela vai perguntar do pai, ela vai perguntar de outras pessoas o que é aquilo. Porque a criança tem curiosidade de tudo, né? A criança vai perguntar: o que é isso aqui? O que é beijo? O que é sexo? O que é pinto? O que é pipi? O que é aquela cortina? O que é aquela montanha? A criança vai perguntar tudo. Ela tem curiosidade em tudo. Quer dizer, a gente não pode expressar sentimentos, valores, carinhos, amores, porque a criança não pode ter curiosidade sobre a sexualidade. É justamente por isso que as crianças crescem com pensamentos tortos, preconceituosos, gordofóbicos, racistas, entre outras coisas como transfóbicos, porque a gente não deixa a criança ter a curiosidade dela sobre a sexualidade e a gente não explica. A sexualidade precisa ser ensinada para as crianças para que ela, por exemplo, evite ser por pastores evangélicos, evite ser por bolsonaristas, como a gente tem várias notícias aí, né, de bolsonaristas que com o filho, com a filha, com a esposa, né? Com a fiel da igreja, com a filha da fiel. Tá cheio dessas notícias aí. Se você pegar 20, vamos botar mais um pouquinho? Se você pegar as 40 últimas notícias de homens que foram presos por infantil, você vai no perfil desses homens nas redes sociais, você vai ver que todos eles são o quê? De direita, bolsonaristas e evangélicos. 99,9% desses homens. Então é óbvio que essas pessoas não querem que ensine sexualidade para as crianças. Porque uma vez que as crianças acessam as ideias sobre sexualidade, elas vão denunciar esses para suas mães, para os responsáveis. E aí o que vai acontecer? Esses abusadores serão presos. Como a gente colocou aqui recentemente na notícia do canal, daquele gay evangélico, né, que a gente estava aqui, o Jackson, protegendo um pastor que foi preso por isso. Aí ele dizendo assim, agora se preparem porque a esquerda vai denunciar todo mundo não sei o quê. Não pode denunciar os... O que será? Né? Então essa é a razão desses caras, dessa pessoa aqui, não querer que as crianças aprendam sobre sexualidade, porque assim elas não vão denunciar os criminosos, de fato, quem eles são. E quando ela pergunta de amigos, ela acaba despertando, e criança não pode ser exposta a determinados tipos de coisas. Gente, é muito desconfortável quando um pai, uma mãe que trabalham a semana inteira, aquele é o único momento de lazer que eles têm com o filho, simplesmente eles são abordados por esse determinado tipo de comportamento, e no final, o dia que era para ser um dia prazeroso, para ser um dia legal, um dia em família, acaba sendo uma determinada confusão. Por quê? Porque fica todo mundo constrangido. Então, tá muito louco que você saia da sua casa para ter um dia de lazer, de prazer, e aí você vê duas pessoas se beijando e você fica constrangido com isso? Eu acho que isso é patológico, tá? Se um gay desse aqui, gente, onde é que tá minha mão? Direção pra cá, ó. O gato que não sabe usar o OBS. Se um gay desse aqui sai de casa e vê duas pessoas se beijando e ele fica constrangido, você tá com problema, amor. Você tá com problemas sérios, você precisa fazer terapia, você precisa resolver suas questões internas, você precisa resolver seu problema de tesão, por exemplo. Porque eu acho que quem fica incomodado com duas pessoas se beijando é porque deve estar com tesão nela, e esse tesão é um tesão reprimido, certo? Então acho que de repente você pode procurar uma ajuda especializada, pode procurar até se relacionar, acho que falta isso às vezes para essas pessoas. Aí um pai e uma mãe sai de casa e vai criar um incômodo porque ele tá vendo duas pessoas trocando carinho, mas ele não ia ter esse incômodo se fosse um homem ou uma mulher, não ia ter mesmo, porque homens e mulheres, historicamente, eles transam em qualquer lugar. É banheiro de avião, é banheiro de festa, é no Vila Mix, é em todo canto, gente. Você não tem esse papo de que gays que fazem no banheiro da Smart Fit e que fazem no banheirão do metrô. Amores, quem iniciou, quem deu ideia do banheirão foram os héteros. Os héteros começaram. Mais tarde, esses espaços viraram guetos para gays porque os gays não podem expressar o seu afeto publicamente. A história nos conta que o afeto público para gays sempre foi visto como forma criminosa. E é o que você tá fazendo agora aqui. Você tá dizendo que isso influencia crianças a alguma coisa. A sexualidade de ninguém é influenciada. A sexualidade, ela é construída dentro do indivíduo. A gente influencia as crianças a fazer outras coisas. Por exemplo, a ser pastor, a mini pastor, a fazer comparações de iPhone, como a mini pastora lá, bolsonaristinha, a ser mini coach, a dizer que vai ganhar 100 mil por hora na internet, como tá cheio de coach infantil. É isso que a gente influencia crianças. Aí pra igreja ficar fazendo pregação em vez dela tá no playground brincando. É isso que a gente ensina as crianças. Aquelas crianças com camisa do Bandeira do Brasil nas passeatas, nos encontros dos bolsonaristas. Isso é influência. Má influência, no caso. A sexualidade, ela é intrínseca ao ser humano. Alguém te influenciou a ser gay, Caprini? Só me responde. Quem foi o casal de gay que se beijou na sua porta, que você se deparou com eles no playground quando você era criança e você se tornou esse gay que você é? Com essa sobrancelha maravilhosa, bem feita, né? O contorno tá incrível, o cabelo tá bem escovado. A gata se cuida, vocês estão pra ver aí que a pele tá ótima. A minha tá toda estragada, cagada mesmo, porque eu sou uma bicha descuidada, mas essa mona aí é uma mona bem cuidada. Me fala, isso veio de onde? Quem te influenciou? Sua sexualidade estava dentro de você, Caprini. É muito mau caratismo e é muita desonestidade você disser uma coisa dessa. Então assim, eu digo pra vocês, pessoal, se eu verifico e
analiso um casal desse, eu faço a pessoa ficar constrangida, gente. Eu não tenho problema com isso, não. Porque existem locais públicos que eles precisam ser respeitados. Eu queria muito estar no local em que você surgisse e me fizesse ser constrangido. Porque você ia ser preso, já estava voz de prisão. Ia ser maravilhoso, porque você tá cometendo um crime de importunação. Além disso, eu ainda ia te processar por homofobia, que ia ser maravilhoso. Porque você fazer a pessoa ficar constrangida, visto que ela está desfrutando de um direito garantido pela Constituição, que é o da afetividade no local onde ela está, aí você vai lá e tenta impedir ela disso, não é louco? Essa ideia protofascista, eu disse no começo que ele não era, mas ele é sim, né, gente? A gente vai reagindo, a gente vai vendo, vai pegando as camadas, vai se aprofundando. Ele quer constranger pessoas porque elas estão trocando carinho e afeto, que é um direito garantido, é uma conquista, mas ele não tem medo, ele vai lá e vai constranger aquelas pessoas. Eu espero muito que aconteça um dia de você tentar constranger um casal de gays e eles façam o que eles têm que fazer com você. Tomara que isso aconteça. Eu queria muito voltar aqui nesse canal e dizer, gente, vocês lembram do Caprini? Ele tentou constranger um casal de gays no shopping center. Olha só o que aconteceu. Ia ser muito bom, bicha, ver o teu discurso caindo por terra. E principalmente, não faça isso na frente das crianças. Não faça, pessoal. Eu fico assim totalmente indignado, sabe? Repudiado com essa atitude. Na verdade, o que deixa essas pessoas indignadas é alterar, é mexer na norma. Eu tô sempre falando sobre isso aqui no canal, porque a gente precisa aprofundar as discussões, a gente não pode ficar no campo do achismo, nem ficar no campo das acusações. A norma, ela é feita para ser seguida. Quando você quebra a norma, você cria incômodo. Este incômodo, ele está sediado, baseado no âmago, no centro daquilo que o cisnormativismo tem como certo, como padrão. Então, por exemplo, quando você veste um menino com uma roupa rosa, uma roupa de princesa, como a Adele fez com o filho dela, que queria se vestir de princesa da Disney e se vestiu e pronto, acabou-se e foi super criticada. Você quebra uma norma estabelecida aqui no âmago dentro, porque a gente fala no âmago dentro porque essa norma não tá escrita num papel. Ela não é lei, tá? Não é lei. Eu posso vestir meu filho de rosa se quiser, não tem nenhuma lei que me impeça. Então isso é só uma questão interna pessoal, uma demanda íntima. Como é o caso da Damares Alves, que inventou aquela história de meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Na cabeça dela foi convencionado que azul era de menino e que rosa era de menina. Então, quando essa convenção é quebrada, você só está quebrando, você só está transgredindo uma demanda íntima, pessoal de alguém, que está dentro do cisnormativismo. Além de você estar confrontando o fundamentalismo religioso. E o fundamentalismo religioso é uma expressão máxima da opressão. Tudo o que a religião inventou foi para nos oprimir. Tudo, sem exceção. O casamento é uma opressão, o pecado é opressão, a traição é uma opressão. Tudo isso que se tornou coisas erradas inventadas pela igreja, os votos, até que a morte nos separe, o divórcio, tudo isso foi inventado pela igreja para oprimir os corpos, fazer com que o corpo feminino pertença ao masculino e outros corpos não se possam pertencer. E é exatamente nesse ponto em que eu quero falar com vocês agora do segundo vídeo aqui do Bonito, que é sobre religião. Olha o que ele diz quando o assunto é casamento. Eu acho essa parte muito mais interessante. Eu sou gay e eu luto pelo respeito. Eu tô acompanhando que alguns países europeus estão tentando utilizar de medidas para tentar proibir o casamento homoafetivo. E como um gay que realmente quer o respeito, eu quero dizer pra você que é cristão, que enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar para que o casamento homoafetivo não aconteça dentro das igrejas. Eu adoro essa coisa do enquanto eu estiver vivo. Ai, meu Deus! E ele fala como se ele estivesse numa cimeira, né? Como se ele estivesse no encontro de chefes de estado. Ele fala como se ele estivesse num TEDx. Não tem expressão nenhuma essa mona. Não... Ai, meu Deus, eu não sei nem o que dizer quando eu ouço esse tipo de coisa, mas esse nem é o assunto. Eu tô só me perdendo aqui. Porque eu entendo e respeito a opinião e o dogma de vocês. Eu entendo também as escrituras e tudo o que está acontecendo. Essa fala é fundamental para que a gente entenda como esse pet, como esse gay, tá fazendo aquilo que os héteros querem. Eu entendo e respeito os dogmas de vocês. Vocês estão entendendo como é que funciona a estrutura religiosa dentro do cisnormativismo? Nós somos obrigados a acatar como certo aquilo que vocês acham que é certo. Nós não temos direito a expressar o nosso valor, nosso amor e nossa fé dentro da instituição igreja. Esse é um ponto, tá? O que essa mona tá falando é que ele acata tudo aquilo que os religiosos fundamentalistas dizem pra ele fazer. Ou seja, ele é um petzinho de católico, petzinho de crente, pet de fundamentalista. Ele não pode transgredir isso, ele não consegue, porque a visão, a demanda íntima dele é moldada com base no fundamentalismo religioso. Ou seja, o hétero te diz como você tem que se comportar, o hétero te diz o que você tem que fazer, o hétero te diz o que você tem que achar. Você não constrói a sua percepção de mundo de vida a partir da sua individualidade, a partir da sua própria sexualidade. Então eu quero dizer
dizer pra você aqui, humildemente eu peço perdão. Perdão por essa cultura woke, perdão por esses homossexuais, por esses LGBTC, não sei o que tentam de todas as formas deturpar aquilo que é o correto. É sensacional, né? Deturpar aquilo que é o correto. Mas o que é o correto? Quem disse que esse é o correto? Porque quando a igreja institucionalizou o casamento, sei lá quando, nem sei, ela disse que aquilo era o correto, mas ela disse que aquilo era o correto para todas as pessoas do planeta Terra. Então todos nós somos obrigados a acatar aquilo que é correto. As outras pessoas que querem exercer a sua fé, de acordo com a sua sexualidade, elas não têm o direito de achar que o correto é elas se casarem se elas quiserem. Olha que louco. Agora, bora abrir aqui um parênteses rapidinho, antes de continuar essa Mona falando, é que casamento, para a visão da lei, tá? É uma instituição legal, civil, que é feita dentro de um cartório. E a gente tem acesso, nem é lei ainda, tá? Mas é uma matéria. E essa matéria, ela tem uma prudência, portanto, ela precisa ser executada dentro dos cartórios. Tem a união estável e tem o casamento. Você pode casar-se com seu companheiro num cartório. E aí você vai desfrutar de todos os direitos e benesses que as pessoas heterossexuais historicamente desfrutavam. Isso é uma coisa que tá resolvida, não vai acabar. Por mais que briguem lá no Congresso, beleza. E a gente vai, casa, é plano de saúde, é herdeiro, é tudo, é isso. A contestação dessa Mona aqui é a igreja. E aí eu te pergunto, por que que a gente, enquanto LGBT, continua com essa ideia tacanha de querer casar numa igreja? A igreja é um local de pregar o ódio contra a gente. A igreja é um local de pregar o escárnio contra a gente, de dizer que a nossa existência é fruto do pecado, que a gente vai pro inferno, que o diabo tá incorporado na gente. A igreja é um local onde as pessoas querem transformar a nossa sexualidade, os nossos desejos, nossas vontades, e quando elas não conseguem transformar, o que é que elas fazem? Elas castram. Você tem que ficar sem o pecado, porque Deus ama o pecador e não o pecado. Você não pode transar. Pra que gay quer casar na igreja? Isso é uma coisa muito pessoal minha, uma questão minha. Eu tenho o direito de exercer minha fé, eu sou católico, eu sou cristão, eu queria sim casar na igreja, eu tenho um sonho. Bicha, faz uma cerimônia na tua casa, faz uma cerimônia com os teus amigos, coloca uma pessoa religiosa aí pra celebrar a tua cerimônia. Pra que raios você quer a aprovação de religiosos fundamentalistas, preconceituosos, homofóbicos? Pra quê? Não tem que ter. Que essa Mona tá lutando aqui, essa bicha tá dizendo que enquanto vida ela tiver, ela vai lutar por gays não casarem na igreja. Cagamos, bicha, caguei porque você tá lutando. A sua luta é uma luta vazia que não faz sentido nenhum e que só ataca as pessoas que querem ter o direito de exercer sua fé. O que você está dizendo é que você quer impedir as pessoas de exercerem o seu direito de ter fé. Assim como você queria impedir, ou você quer impedir, diz que vai impedir as pessoas de exercer o seu direito de ter afeto no shopping center, você vai lá constrangi-las ao que você vai fazer com as pessoas que querem casar numa igreja. Eu sou totalmente contra o casamento numa igreja. Mas se o gay quiser, gente, a gente tem que acabar com isso, porque as pessoas precisam exercer a fé que elas emanam no seu coração. Aí vem a Mona aqui dizer que enquanto viva ela estiver, ela vai lutar para que isso jamais aconteça, porque ele respeita os dogmas de quem? Do cisnormativismo, que ensinou ele o que é certo e o que é errado. Para aquilo que é o certo e o certo para as pessoas. Eu digo isso como respeito a todas as religiões possíveis. Mas a troca que eu quero ter aqui com vocês é o seguinte, que além do respeito que eu tô tendo por vocês, pela religião, por lutar realmente, que não quero realmente que o casamento afetivo seja realizado dentro da igreja. Não quero. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Ele gosta muito da palavra inadmissível, né? Que vocês percebem que é uma pessoa que tem uma barreira de homofobia estrutural tão espessa, tão grossa, que ele não consegue sequer dialogar sobre a possibilidade de algo. Pra ele é inadmissível pessoas LGBTs se beijando na rua. Eu não admito. Como se ele fosse o dono da verdade, como se ele fosse o dono da lei, como se ele tivesse criado um espectro daquilo que é certo e errado e ele tivesse poder de interferir nisso. Você não tem esse poder, Mona. Não tem. Ó, seus dedos aqui assim, ó. Você não tem esse poder. Casar, beleza, tem cartório, tem salão de eventos, mas não envolve a religião, não. Não envolve o sagrado das pessoas. E da mesma forma eu quero o respeito de vocês, tá bom? E eu sinto que aqui dentro nós estamos criando um campo democrático e nós podemos ser extremamente respeitados. Eu quero reafirmar aqui pra vocês que enquanto eu estiver vivo também, banheiros eles serão masculinos e femininos. O banheiro do avião que você pega quando você vai pra Buenos Aires, qual é o banheiro? O banheiro do ônibus que te levou para o tour na escola, ele também é masculino e feminino? O banheiro do hospital que tá lá com uma placa banheiro. O banheiro de um bar que só tem um banheiro pra todo mundo que faz fila. Também, como é que isso funciona? Enfim. Enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar para que a sociedade ela esteja estabelecida ao ponto que
todos nós sejamos respeitados. Tá? É porque a sua ideia de respeito é uma ideia draconiana, tacanha, baseada em preconceito, em binarismo e em fundamentalismo religioso. É isso. Você nunca pensou em respeitar as pessoas através da sua individualidade, através da sua subjetividade. Inclusive, você nega a sua própria subjetividade. Você nega a sua própria existência quando você fala isso. Bom, pessoal, eu fico muito triste por determinados tipos de comportamentos dessa nova conjuntura, dessa esquerda que tenta de todas as formas deturpar o que é certo. Quando a gente acompanha um pouco a história, a gente entende que esse novo contexto que eles querem aplicar, na realidade, criar essa bagunça social, é apenas para um determinado tipo de pessoas ocupar o poder. Porque uma das formas mais legais, de uma forma, tipo, entre aspas, de uma forma mais rápida de você conquistar a sociedade é deturpar todos os seus valores. Pois é, isso é interessante que ele fala, né? É que a gente tá lutando por direitos igualitários para que algumas pessoas ocupem o poder. Vamos lá, quem é que historicamente ocupa o poder desde sempre? Há 500 anos aqui no Brasil, quando ele foi invadido pelos portugueses. O homem branco. O homem cisgênero hétero branco. Essa pessoa que historicamente ocupa o poder. Mais tardiamente, com a luta feminista, as mulheres começaram a ocupar alguns espaços de poder e até hoje estão lutando por eles. Mas é mais difícil para que mulheres pretas consigam ocupar esse espaço. Mais tarde, com a luta das pessoas LGBTs, não começa ali em Stonewall. Bem antes disso, essa luta já existia. A gente começa a ver pessoas LGBTs ocupando espaços de poder. Mas essas pessoas ainda lutam muito, às vezes 2, 3, 4, 5 vezes mais, e elas precisam também atender a diversas normas, mesmo sendo LGBTs, para ocupar espaço de poder. E aí é que a gente chega numa questão. Quem é o gay que ocupa o espaço de poder na política hoje? Vamos lá. Eduardo Leite. O Eduardo Leite, para ser gay na política, ele teve o quê? Primeiro, ser branco. Segundo, parecer hétero. Terceiro, ser religioso. Quarto, esconder até onde não dava mais para esconder. Ele não pode ter orgulho disso. Quinto, se aliar a quem é dono das estruturas de poder. Ou seja, o que ele tá tentando dizer aqui é que, por exemplo, uma mulher trans preta não deveria ocupar um espaço de poder. É por isso que ele ataca muito a Erika Hilton lá no canal dele, o tempo inteiro. E eu, como um gay que tem valor, como um gay realmente que acredita realmente no potencial social e na democracia, eu estou com vocês. Se você acreditasse na democracia, você entenderia que os dois meninos lá no shopping, independentemente do local onde eles estão se beijando, trocando afeto, eles têm o direito constitucional e democrático de se beijar. E que o que as crianças vão pensar não é responsabilidade deles, é responsabilidade dos pais deles e da vivência dessas crianças. E que esse beijo jamais vai influenciar a sexualidade delas, não é isso? Então acho que você não tá no seu espaço garantindo democracia nenhuma. Eu quero também que vocês não acreditem que todos nós somos a mesma coisa, porque apesar de uma pequena corja lutar pelas deturpações sociais, existe uma pequena população que luta para estabelecer, tá bom? Para estabelecer esse movimento. Desculpa, pessoal. Desculpa de verdade. Eu gosto muito quando ele fala deturpação social, porque é aquilo que eu tava falando no começo. O que é uma deturpação social? É você quebrar a norma. Quem criou a norma? O homem cis normativo. O homem branco. O homem que ocupa o espaço de poder e que é a classe hegemônica. É o grupo hegemônico. O grupo hegemônico determina quais são as normas e a gente precisa segui-las. Quando a gente quebra essas normas, quando a gente transgride essas normas em prol da nossa sobrevivência, da nossa visibilidade, da ocupação de espaços, de ocupação de poder, da conquista de direitos, você está quebrando essa norma, você está desvirtuando um ideal daquilo que é certo ou errado, que é uma demanda íntima e pessoal de um grupo hegemônico. Eu te pergunto, em algum momento na história, você já viu o grupo hegemônico ser escravizado? Por exemplo, você já viu algum momento na história em que uma população negra invadiu um país, escravizou aquelas pessoas brancas, explorou toda aquela terra, tirou o ouro, tirou o diamante, tirou o petróleo, dominou aquela terra e botou um rei negro lá para ser o rei daquelas pessoas, e até hoje, 300, 400 anos depois dessa colonização, ela continua sendo território daquele país de pessoas pretas? Eu já vi acontecer isso na história? Eu nunca vi, né? Por quê? Porque não tem grupo hegemônico que é dominado. E aí você estabelece um paralelo aqui com esse novo recorte aqui para sexualidade. Você já viu pessoas LGBTs ditando qual é a norma? Você já viu pessoas LGBTs dizendo o que é certo e errado, qual é a cor que tem que vestir, quais são as profissões que a gente tem que seguir, quais são os caminhos que a gente tem que tomar para ter um mundo melhor? Não. Quem diz isso é a sociedade hetero-hegemônica. E ponto. O que esse cara tá dizendo é que a gente deve aceitar e acatar aquilo que é norma. Que a gente não pode transgredir a norma em prol do nosso desejo de ser e de existir, de ser como a gente é. E olha que ele nem é tão normativo assim, né? Porque é um gay afeminado, que faz a sobrancelha, que não tem nenhuma segurança, nenhum pertencimento dentro de um grupo de extrema direita, tá? Queria te avisar, inclusive, isso, tá, Caprini? Você é a primeira pessoa a levar uns tapas na hora que a extrema direita estiver reunida bebendo num bar. Você chegar lá com a sua sobrancelha assim, toda alinhadinha, você vai levar muito soco. E aí, você vai dizer
que é porque você mereceu, porque você procurou, porque você foi ser gay num local que você não devia ser gay. Você devia entrar lá como machinho, porque você devia respeitar o espaço dos héteros. Não é isso? Se você entrar bichona bichérrima assim na igreja pra orar, o que os crentes vão fazer? Eles vão pedir pra que você saia da igreja. A gente tem uma influenciadora aí na internet que participou de um reality que contou a história da vida dela. Inclusive tem uma entrevista dele aqui no meu canal, que fala que tinha que assistir o culto de fora da igreja. Porque como era um menino meio afeminadinho, assim como você, exatamente assim como você, os crentes não deixavam ele entrar. Se ele entrasse, o pau ia atorar. Então eu tô te dizendo aqui, gatinho, que você, bichona do jeito que você é, tá na linha de frente. É o primeiro a levar um safanão da galera que você apoia, da galera que você defende. Mas, como eu disse, ele não é extremista, tá? Eu assisti todo o TikTok dele lá, eu vi muitas coisas que ele fala, e tem muito embasamento político, é uma pessoa que estuda, claro. Ele é de direita e ele flerta com o extremismo, mas eu não acredito que ele seja uma pessoa de extrema direita não, como uns coleguinhas dele que já apareceram aqui nesse canal várias vezes. Mas a gente discute aqui, beijar em público é proibido? Não, não é. Mas a gente tem que ter essa prudência. Vocês vão dizer que nem pra hétero fica bonito? A questão é ser bonito ou feio? A questão é ser certo ou errado? Ou a questão é você ter o direito de exercer a sua afetividade em qualquer lugar? Vocês acham realmente que isso influencia crianças e na sua sexualidade? E que a curiosidade das crianças não pode ser despertada para que elas saibam das coisas? Conta aqui nos comentários pra mim. Não esquece de seguir o canal. Coloca seu dedinho aqui de baixo. E aqui também tem um Pix e um Apoia-se pra você contribuir com o canal e a gente continuar fazendo vídeos a semana inteira. Um grande beijo da titia e até o próximo. Tchau!